de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos abrir agora no Evangelho. Jesus, escrito por João 15. Vamos ler o versículo 1 até o 9. João 15, do 1 ao 9. Podemos ler? Fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deixa eu só repetir essa parte. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém? Esse primeiro texto que nós lemos fala sobre tempo. E fala que é um tempo determinado para todas as coisas, tá? Para cada propósito debaixo do céu. E quando nós falamos de tempo determinado, nós falamos de uma coisa que tem começo e que tem fim. Nós vivemos no tempo Cronos, e o que esse texto está falando é que dentro desse tempo, todas as coisas têm começo e têm fim. O nosso Deus é um Deus imutável, mas nós sabemos que Ele sempre trabalhou com ciclos. Deus começa ciclos e Deus termina ciclos, e foi assim desde o começo de todas as coisas. Em vários textos da palavra, porque nós não vamos entrar a fundo nisso. Na verdade, hoje nós não vamos entrar a fundo em nada e vai ser muito rápido. O Senhor nos fala para nós estarmos atentos ao tempo e às estações, ao tempo e ao modo das coisas. Porque tem um tempo determinado, tem um modo, e nós precisamos estar atentos a esse tempo. Porque a maneira como o Senhor está fazendo algo em um tempo não é a mesma maneira que Ele vai fazer no próximo ciclo. O propósito não muda, os princípios não mudam, mas a plataforma que o Senhor trabalha muda ao longo dos tempos, ao longo dos ciclos. Então, se você continuar trabalhando da mesma maneira, num ciclo que já se encerrou, para o próximo ciclo não vai funcionar, as coisas não vão funcionar. E é disso que fala esse texto. E no próximo texto que nós lemos fala sobre frutificar. E eu acho que faz conexão os dois textos, porque toda árvore nós sabemos que tem um tempo certo de frutificar. O Senhor criou tudo de maneira muito perfeita e tudo muito ligado, tudo muito organizado. O Senhor fez tudo de maneira muito organizada. E as árvores também têm o seu tempo de frutificar. E também fala de tempo, e eu leio esse texto porque fala que todo aquele que está nele e que dá fruto, ele poda. Então, que ele fala sobre tempos em que acontecem coisas que são doloridas para nós, que nós não entendemos, mas que são necessárias para o nosso próprio bem. Porque a maior parte das vezes é assim que o Senhor trabalha.
dificilmente as coisas vão exatamente como a gente quer, e se forem exatamente como a gente quer, vai fugir do propósito do Senhor. Porque você imagina um Deus criador, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que criou tudo com tanta perfeição, um Deus soberano, um Deus que nós não podemos nem imaginar a profundidade da sabedoria dele. São riquezas que não tem como nós mensurarmos. E a nossa própria sabedoria? O Senhor sempre sabe mais que nós. Então, quando a gente está vivendo uma época como essa, em que o Senhor está nos podando, tem algo na nossa vida que nós precisamos abrir mão, e isso acontece muito na vida de cada um de nós. Sempre vai ter alguma coisa que nós vamos precisar abrir mão, sempre vai acontecer, sempre vai ter alguma coisa que o Senhor quer podar, seja alguma atitude nossa que nós estamos insistindo em reter, e o Senhor quer podar, seja um relacionamento que seja extremamente nocivo, e você sabe que tem que abrir mão, uma amizade que você tem que abrir mão, que é extremamente nocivo, seja, sei lá, algo que o Senhor já te pediu e você fica retendo. Existem tempos que nós vamos precisar abrir mão dessas coisas. Há tempo para nós sermos podados. E ser podado dói, não é confortável, não é agradável. Abrir mão das coisas, deixar ir as coisas que nós queremos, ver as coisas acontecendo de um jeito que nós não queremos, perder o controle da situação não é agradável, mas é necessário para que nós demos mais frutos. E já tem algum tempo que o Senhor tem falado sobre confiança comigo. Porque eu vou compartilhar com vocês, assim, como família mesmo. Eu vejo um ciclo fechando na minha vida já tem algum tempo. E eu sei que há um desconhecido na frente, né? Eu não sei como é que vai ser. E o Senhor fala comigo que a fé é justamente para ser exercida nessa hora. É quando a gente tem que pisar e a gente não sabe se tem chão ou não, a gente precisa entrar no desconhecido. É nesse momento que a gente precisa exercer a fé. Mas algo ao qual eu tenho me apegado é que mesmo quando nós não entendemos o que as mãos do Senhor estão fazendo, nós precisamos confiar em seu coração. Nós precisamos confiar no caráter do Senhor, nós precisamos confiar no amor dele. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que não pareça bom para nós. Nós sempre precisamos exercer essa... É um exercício mesmo, a confiança. É nós decidirmos confiar no Senhor. Quando as coisas não vão como nós queremos, quando há algo que vai que nós não queremos que vá, quando algo muda na nossa vida e a gente fica, mas Deus, não faz o menor sentido. Eu orei tanto por isso, eu queria tanto isso. É nesse momento que nós precisamos confiar. Que o amor do Senhor, a graça do Senhor estarão sempre ao nosso favor e jamais contra nós. É um posicionamento do nosso coração diante do Senhor. É uma questão de honra como filhos, sabe? É uma questão de obediência, de crer que a vontade do Senhor é a melhor. Porque senão nós caímos em duas armadilhas perigosíssimas. Se nós nos opomos contra a vontade do Senhor, e lá em Romanos 13 vai falar que todas as vezes que nós nos opomos à vontade do Senhor, nós trazemos sobre nós condenação, nós caímos o risco de cair em duas armadilhas. Uma é a murmuração e a outra é a maledicência. E a gente já conversou sobre a murmuração aqui. Já falei que a murmuração é basicamente você pegar um atestado assim de incompetência, assinar e falar: Deus, você é muito incompetente para gerir a minha vida, eu não estou satisfeito. Quando você murmura, é justamente isso que você está fazendo. Você está falando que Deus não é bom o suficiente, Deus não é sábio o suficiente, Deus não é soberano o suficiente para cuidar de você, para cuidar da sua vida, para colocar as coisas em ordem como elas têm que ser. Mas a segunda armadilha é a que eu queria me ater nessa noite, que é a armadilha da maledicência, que é um pecado muito, muito grave, que a Bíblia traz como um pecado muito grave. E, embora sejam palavras diferentes, né? O que é a maledicência? A maledicência é você falar mal de alguém, de alguma situação, de algo. É você abrir sua boca ou você comunicar de alguma maneira, porque hoje nós temos tantas ferramentas para nós fazermos isso, né? Falarmos mal, e má sempre, inclusive. Maledicência é isso, é você falar mal. É você julgar alguém ou alguma situação
e você não concordar com aquilo, você não achar bom, você desprezar e você abrir a boca para você maldizer, para você falar mal. E eu estava comentando com uma amiga minha 2 semanas atrás que como esse pecado é prazeroso. A gente não para pensar nisso porque a maledicência não é muito abordada na igreja. Não é muito comentada, mas é muito prazeroso, gente. Eu estava comentando com ela que não tem nada que cause mais conexão entre 2 pessoas do que a maledicência. Você pode ver, quando uma pessoa entra no ônibus e ela acha alguma coisa para reclamar, e ela olha para você e ela reclama, nossa, mas esse motorista parece que está carregando sacos de batata, e você já concorda, e aí vocês já estão conectados ali. Ou quando você tem um amigo e você julga o comportamento de uma outra pessoa inadequada ou ruim, e você vai comentar com aquela pessoa, nossa, você viu fulano? Nossa, mas fulano, vou te contar. E aí aquilo se torna prazeroso, no momento é prazeroso você maldizer. Mas a palavra traz alguns versículos e eu queria que nós lêssemos juntos sobre a maledicência. 1 Pedro 2. Pedro 2. Vamos ler o 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Fala assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Sabe o que esse texto está falando? Esse texto está falando que quando nós praticamos a maledicência, seja da forma que for, nós impedimos o nosso próprio crescimento, o nosso próprio crescimento espiritual. E quando nós fazemos isso como igreja, nós estamos impedindo o nosso crescimento espiritual como igreja. Isso é muito sério, nós já falamos de dar frutos e falando sobre crescimento. Na verdade, não tem nem como você chegar a dar frutos se você não crescer. Então, se você para analisar a sua vida e você vê que está estagnado, que você não está dando fruto, mas antes disso você não está nem crescendo, você não está nem desenvolvendo espiritualmente, para analisar. Aqui nesse texto fala que algumas coisas impedem-nos de crescer. Eu estou falando da maledicência, que é o que nós estamos abordando, mas fala de várias outras coisas. Fala de maldade, de todo engano, de hipocrisia, de inveja e toda espécie de maledicência, ou seja, tem mais de uma espécie de maledicência. Então, talvez seja o caso de nós analisarmos a nossa vida e ver se nós não estamos crescendo, não estamos desenvolvendo, porque nós estamos sendo maledicentes. Porque nós estamos presos a esse pecadinho tão prazeroso que é a maledicência. A maledicência pode acontecer porque nós julgamos alguém ou não estamos satisfeitos com a situação, mas acho interessante que Paulo traz uma situação que ele fala que causa maledicência também. 1 Timóteo 5, 13. Eu não vou ler não, mas ele está falando para Timóteo sobre as viúvas, né? Ele está falando, cuida das viúvas e tal. E cuida para que essas viúvas não fiquem ociosas. As que forem mais novas, é melhor que elas casem. Porque quando elas ficam ociosas, elas ficam de casa em casa, fazendo maledicência, falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo mexerico, fazendo confusão. Então, cuida também para que você esteja tão ocupado com coisas mais importantes, para que você não se torne essa pessoa maledicente por ociosidade. Romanos 3:8. 1 Timóteo 5:13 foi o que eu falei. Romanos 3:8. Fala
assim, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal, para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Aqui Paulo está falando de pessoas que estavam falando coisas como se ele tivesse falado e ele não tinha falado. E ele está falando que a condenação é merecida. Então você consegue sentir o peso do que é a maledicência? Se você está falando mal dos outros, seja da forma que for, seja de quem for, ou você está falando mal de uma situação ou de uma circunstância, usando a plataforma que for, você está trazendo sobre si condenação. Em Marcos, eu não sei se eu anotei aqui, eu não anotei a referência, mas Jesus também fala sobre a maledicência e ele coloca a maledicência como um pecado e ele usa a palavra entre os pecados de prostituição e de furto. Não tem maior ou menor. Se você está falando mal de alguém, se você não consegue segurar a sua língua, se você não consegue conter o seu coração, você está pecando tanto quanto quem está prostituindo ou quem está furtando. E você está trazendo sobre si condenação. E não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser fonte de bênção. O Senhor te chamou para encorajar pessoas, para fortalecer pessoas, para ensinar, para edificar, para trazer boas novas. Então você está fazendo muito, mas muito mau uso da sua língua quando você está fazendo isso. Então eu quero encorajar você, da próxima vez que você estiver lá, sabe, aquela vontade de lavar a alma, de desabafar, não vá para as redes sociais fazer isso. Não chama alguém e faça isso. Vá para o Senhor, mete o pau em quem você quer meter para o Senhor. É sensacional. Deus ama a sinceridade. Eu já cheguei, gente, para Deus eu já falei muito mal de muita gente. E assim, para Ele é muito legal porque Ele não é roubado. Ele não é... eu não estou roubando o Senhor quando eu faço isso, e Ele entende, e eu acho legal, a Edmeia Williams fala que ela faz isso, e ela diz que ela chega muito brava em casa com um líder, com um pastor, e ela fala, Deus, aquele pastor é assim, 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 e ela vai lavando a alma com o Senhor, e quando chega no final ela já está abençoando o pastor, e já está pedindo perdão, e já está pedindo graça, e já está pedindo para que Deus entre naquela situação. Então, não desnude a sua alma nas redes sociais, se fazendo de tolo, porque não parece, mas é isso que nós somos quando nós fazemos isso. A palavra fala que quando a gente fica calado, a gente pode até se passar por sábio, né? Faça isso. Deixa as pessoas pensarem que você é sábio, e você vai estar sendo mesmo. Se você conseguir refrear a sua língua, você consegue refrear o seu corpo todo, né? Tiago fala muito sobre a língua no livro de Tiago. 1 Coríntios 6:9 traz mais uma implicação da maledicência. Ó Senhor, 1 Coríntios 6:9 é o que, homem? Tá. Fala assim, vamos ler alguns versículos, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que, pessoal? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Acharam? 1 Coríntios 6:9 fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Sente o peso dessa palavra. Não herdarão o reino de Deus. Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, em algumas versões caluniadores, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos perdendo algo. Nós estamos perdendo o propósito quando nós fazemos isso. Nós não estamos agindo como cristãos maduros. Estamos perdendo completamente o nosso alvo quando nós fazemos isso. Outro texto que eu queria ler também, está aí em 1 Coríntios também, sobre algumas páginas, 1 Coríntios 10.
10 fala assim: não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Às vezes, o diabo encontra algumas brechas na nossa vida e a gente não sabe por que é. Mas muitas vezes, a gente dá essa legalidade bem aqui, na nossa língua, com murmuração ou com maledicência. E só mais um conselho, um último texto sobre a maledicência, ainda 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Fala assim: não se associe. Bom, vou ler tudo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente pode ser seu amigo, irmão? Você pode se associar com ele? Talvez, você pode até ser, mas só se for para você exortá-lo. Não se associe com o que ele está fazendo. Porque a maledicência não é apenas a que você faz com a sua língua, mas você também está coadunando isso quando você está ouvindo. Então, se alguém chega para você e você sabe que ela vai falar mal de alguém, já para logo. Evita a condenação sobre você. Se a pessoa quer trazer condenação sobre ela, deixa vir. Mas para, não deixa a condenação vir sobre você. Não quero ouvir, irmão. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu já fiz isso, irmão. Eu não gosto de ser grosseira e indelicada. E eu não preciso ser. Mas eu também não sou obrigada a ouvir as pessoas maldizendo sobre outras pessoas para mim. Vão me roubar. Vão me roubar. Vem com historinha que ouviu de não sei quem. Não sei quem. E mas é uma fonte segura que ouviu de uma outra fonte segura. E são tantas fontes seguras que... Então não deixa. Não se associe. Não deixe isso acontecer perto de você. Tem gente postando maledicência nas suas redes sociais, não curte. Não curte. Não compartilhe. Preze pela integridade. Seja íntegro. Leve a palavra do Senhor a sério. É muito sério quando a palavra fala que não vão herdar o reino de Deus os maledicentes. Preze pela sua salvação. Preze pelo seu crescimento. Preze pela presença do Senhor na sua vida. Guarda o seu coração. Guarda o coração de outros irmãos. Não seja maledicente. Amém? Eu queria passar para um outro texto agora. Atos, capítulo 15. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem, é sério. Eu tô conversando aqui igual família mesmo, mas depois no final a gente junta tudo. Vocês acharam? Vamos ler juntos? Atos 15, 36. Fala assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós temos principalmente 3 personagens aqui nessa história, e eu sei que a gente conhece muito sobre a vida do apóstolo Paulo, mas pouco se fala sobre Barnabé. Barnabé foi um cara incrível. Incrível. Desde 2011, que eu sou apaixonada pela vida de Barnabé. Barnabé é um exemplo de cristão tão necessário nos nossos dias de hoje, e que nós temos tão pouco. Barnabé é aquele crente tão necessário na igreja, sabe? Mas que nós temos tão pouco. Filho da consolação é o que significa o nome de Barnabé. E Barnabé era aquele cara
encorajador, aquele cara que cuidava das pessoas, aquele cara que não queria deixar ninguém para trás, aquele cara que discipulava até ver a pessoa pronta, aquele cara que encorajava, que animava. Era assim que ele era conhecido. E antes mesmo de Paulo se converter, Barnabé já era um cristão. Eu já li algumas vezes que Barnabé foi um dos 70 discípulos de Jesus, né? Daqueles que seguiam Jesus ali mais de perto. E eu vou resumir, fazer o resumo da história. Mas foi basicamente o seguinte: Paulo se converteu. E aí Paulo passou aqueles 3 anos lá para a Arábia e ele voltou para Jerusalém. Ninguém acreditava em Paulo ainda. E Barnabé foi aquele cara que acolheu o apóstolo Paulo. Não era, né? Acolheu o apóstolo Paulo, levou ele para os discípulos lá reunidos, morrendo de medo, porque sabiam do histórico de Paulo. Paulo tinha perseguido cristãos e matado muito. E eles não acreditavam que Paulo tinha realmente se convertido, tinha sido restaurado, estava diferente. E Barnabé acreditou. Pegou Paulo, levou para os discípulos e falou: tá aqui, gente, esse é Paulo, aconteceu isso e isso na estrada, ele caiu, viu Jesus e ele está convertido. E aí os discípulos, tá, beleza, pode chegar. E aí ele incluiu Paulo aos demais irmãos. Como nós precisamos desse tipo de irmão? É sério, Barnabé é tão importante, que enxerga aqueles irmãos que ninguém acredita, que ninguém confia e tenta incluir. Isso é tão importante. E ele fez isso com Paulo. E aí Paulo ficou um tempinho ali em Jerusalém, e aí depois disso fala que Paulo voltou para Tarso. E Paulo ficou 10 anos em Tarso. Enquanto isso, a igreja do primeiro século estava lá. Nesse mesmo texto a gente lê que a igreja estava prosperando, a igreja estava indo para frente, coisas incríveis estavam acontecendo. E Paulo lá em Tarso, ele ainda não tinha começado o ministério dele. Eu sei que a igreja expandiu até Antioquia. E todo mundo ouviu falar o que estava acontecendo em Antioquia. Os discípulos ouviram falar e eles falaram assim: Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo em Antioquia. Parece que o evangelho chegou lá e tem alguma coisa diferente acontecendo. Vai lá olhar. E Barnabé foi. E Barnabé constatou que de fato coisas extraordinárias estavam acontecendo ali. As pessoas tinham se convertido e tinha uma igreja surgindo ali. E Barnabé falou: alguém precisa estar aqui para liderar esse povo. A gente precisa cuidar desse povo. E não tinha ninguém disponível. Só que Barnabé lembrou de Paulo. E ele lembrou que Paulo estava lá em Tarso. Isso depois de 10 anos. 13 anos da conversão de Paulo, né? Porque ele ficou 3 anos na Arábia, 10 anos. Tá? Ele foi lá, ele viajou 3 meses até Tarso para falar: Paulo, tem uma igreja que está precisando da gente. E eu acho que você é o cara que pode começar essa obra. Vamos lá, vamos cuidar dessas pessoas. E aí Paulo aceitou. Eles vieram para Antioquia. E ali coisas incríveis aconteceram, né? Ali foi o primeiro lugar onde as pessoas foram conhecidas como cristãos. Ali foi o primeiro lugar onde duas pessoas foram ungidas a missionários. E foram eles dois. O Senhor os separou para o ministério, separou para a obra, Barnabé e Paulo. E eles foram a primeira viagem missionária deles. E nessa primeira viagem missionária tinha um jovem que era família de Barnabé, que eles queriam levar como se fossem tutores, né? Talvez para que ele aprendesse. O nome dele era João Marcos. E aí eles foram nessa viagem missionária, a primeira viagem missionária deles. E aí, lá pelo meio da viagem, João Marcos viu que o negócio era complicado. Eles chegavam nas praças para pregar, apanhavam, conheciam um monte de prisão, era sempre pauleira. E João Marcos não aguentou, voltou, desertou. Quando chegou no final dessa viagem missionária, eles tiveram um concílio em Jerusalém, enfim. Paulo conversou com Barnabé: olha, vamos fazer assim, a gente já implantou várias igrejas nessa primeira viagem missionária, vamos voltar para ver como é que está o povo, vamos voltar para ver como é que estão as igrejas? E aí Barnabé falou: vamos. E aí lá foram eles. E aí na hora de ir embora, Barnabé chegou com João Marcos, com as malinhas prontas para ir. E Paulo falou: o que ele está fazendo aqui? Ele não vai não. Paulo sempre muito, né, diretão, sem rodeios. Marcos não vai. E Barnabé falou: ele vai sim. E aí Paulo falou que ele não ia. E eles tiveram um desentendimento ali.
E foi um desentendimento grave, né? A palavra fala, a palavra usa esse termo, que eles tiveram tal desavença. Imagine tal desavença, imagine uma discordância entre dois cristãos muito maduros na fé. Como é que terá sido? Eu fico imaginando a discussão de Barnabé e de Paulo. Aqui não fala, mas eu acho sensacional que eles tenham trazido isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, de pessoas de Deus, homens de Deus são perfeitos, são incríveis, nunca erram, super-homens, não tem nenhuma fraqueza. E a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder a humanidade desses homens. Eu acho sensacional que isso esteja na palavra, porque quando a gente precisa, a gente encontra aqui. E aí a palavra traz isso. E traz que eles tiveram tal desavença, eles discutiram feio. Quando a gente fala de discutir feio, é aquela discussão que você precisa voltar atrás. Você precisa pedir perdão. Imagina Barnabé jogando na cara de Paulo. Tu estava lá em Tarso, ninguém acreditava em tu. Eu fui lá buscar você. Quando você chegou também, ninguém acreditava em você. Eu que te incluí na igreja. Não sei, talvez não, né? Mas foi algo muito sério. E então eles se separaram. Paulo escolheu Silas e eles continuaram a viagem que Paulo tinha proposto, que era de voltar a essas igrejas. E Barnabé levou consigo a João Marcos, né? E eles foram para Chipre. E é interessante perguntar quem é que estava certo nessa situação. Que a Bíblia não traz, a Bíblia não faz nenhum julgamento. Quem estava certo? Quem vocês acham? Paulo estava certo? Impedindo João Marcos de ir? Será que Paulo não achava a viagem missionária um negócio sério demais para levar uma pessoa que já tinha fracassado lá atrás? Não achava João Marcos pronto? Ou será que Barnabé que estava certo? Sempre querendo dar uma segunda chance, porque as pessoas merecem uma segunda chance. Estamos aqui, ele precisa de uma segunda chance. Quem estava certo? A Bíblia não traz. E nem nós podemos dizer também. Porque se você for olhar... Você pode olhar por dois aspectos. Se você olhar para a paixão dos dois, ali, a paixão que eles tinham no propósito da vida deles, os dois estavam certos. Mas se você for olhar a maneira como eles lidaram com aquilo, os dois estavam errados. Não, e João Marcos teve a pachorra de ficar olhando a discussão e nem para falar, não, pode ir vocês dois, eu fico. Não, ele ficou lá quietinho, vendo a treta, né? Enquanto eles, sabe, uma situação assim que você fica, poxa, podia ter tido outra... Mas a palavra não fala. E ambos estavam certos, na verdade, porque Barnabé era essa pessoa que discipulava, que encorajava, que levantava. E ele precisava fazer isso com João Marcos, estava no coração dele. Ele era pastor demais para abandonar João Marcos. Ele via muito claramente o que Deus tinha para João Marcos. Porque João Marcos foi uma bagunça mesmo. Ele cresceu numa casa com muitas referências boas. A casa dele era um lugar de encontro de oração. Maria era o nome da mãe dele e tinha uma igreja funcionando na casa de João Marcos. E ele cresceu, era da tribo de Levi, assim como Barnabé. E tinha Barnabé como referência. João Marcos tinha tudo para dar certo. E ele começou muito certo. Ele queria mesmo, ele foi à viagem missionária, mas ele fracassou. Mas Barnabé conseguia enxergar o que João Marcos poderia ser. Ele não podia abrir mão daquilo. Já Paulo achava importante demais uma viagem missionária para você levar qualquer pessoa. Então, se você for ver, os dois estavam basicamente cumprindo o seu propósito. E não tinha como eles cumprirem esse propósito juntos. Não com a paixão que eles tinham, não com o zelo que eles tinham. E assim eles se separaram. E o sensacional disso é porque eles permaneceram. Sabe aquele texto de permanecer para dar fruto? Apesar dessa desavença, eles permaneceram. E eles permaneceram no propósito que eles sabiam que era da vida deles. Eles tinham um propósito, eles não abriram mão disso e eles permaneceram. E eles deram fruto. E é sensacional porque você lê muitos escritos de Paulo depois disso. Você não vê uma vez uma maledicência de Paulo sobre essa situação. Vocês já viram? Se alguém já viu, me fala. Mas não tem. Paulo nunca falou mal de João Marcos. Paulo nunca falou mal de Barnabé. Paulo nunca citou essa situação de novo. Ele resolveu e ele matou ali. É isso. Prossigo para o alvo. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu vou seguir. Barnabé
Barnabé, a gente consegue ver que ele também fez isso, porque João Marcos se tornou um dos caras mais importantes para o evangelho. João Marcos é um cara que fracassou ali em um momento, mas ele se levantou. Ele fracassou em uma viagem missionária, mas lá no final da vida de Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, segundo Timóteo, no final ele está se despedindo, ele está falando: Timóteo, me traz algumas coisas. Já estava bem no finzinho da vida de Paulo mesmo. Ele falou: estou com frio, então me traz minha capa, me traz meus livros, né, meus pergaminhos, e me traz João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Vocês imaginam o trabalho que Barnabé não fez com Marcos quando ele foi embora com ele para Chipre? Ele discipulou perto de tal maneira que Marcos se tornou um cara tão importante que o segundo evangelho que nós lemos foi escrito por ele. E é o mais importante, o evangelho de Marcos, quando você vai para uma outra cultura que não tem nenhum escrito bíblico, que não tem nada da palavra, é o primeiro evangelho que é traduzido para o idioma daquelas pessoas. São versículos extremamente importantes. O livro de Lucas tem muito, mas muito de Marcos. Então Marcos se tornou um cara muito, mas muito útil. Barnabé fez um trabalho tremendo, assim como Paulo. Então, a gente ficou olhando aquela bagunça ali, aquela desavença, mas sabe aquela questão de confiar no Senhor? Talvez fosse exatamente aquilo que Deus tivesse para eles mesmo, porque foram duas obras lindas. Nós não sabemos o que teria acontecido se eles tivessem ido todos juntos. Talvez Marcos tivesse fracassado de novo e nunca tivesse levantado. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que eles permaneceram fiéis ao propósito que o Senhor tinha dado a eles. Eles permaneceram fiéis ao chamado do Senhor para a vida deles. E é preciso confiar no Senhor, sabe? Quando, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não entende ou que não, acha que deveria ser feito de outra maneira. Quando a gente quer porque quer falar mal, quer murmurar, segura a onda e confia no Senhor. Já aconteceu com você de você ficar muito transtornado com a situação, muito transtornado, e chegar lá na frente, você pensar e falar bem assim: nossa Deus, ainda bem que aquilo aconteceu? Era exatamente aquilo que tinha que acontecer mesmo? Porque na hora a gente não entende, mas depois, quando a gente consegue ver todo o cenário, toda a pintura que Deus já tinha visto muito antes, a gente percebe, a gente entende que Deus sempre tem o melhor para nós. A gente precisa confiar na palavra de Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o propósito de novo, e são todas as coisas, não são só as coisas boas, não são só as coisas ruins, não são só as coisas que a gente quer, não são só as coisas que não vêm como nós esperamos, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acho que a maior parte da igreja já sabe. Eu queria chamar a equipe de governo aqui na frente. Eu estou como porta-voz hoje, porque nós temos um... Obrigada, mãezinha. Pode sentar, galera, eu vou demorar. Tá faltando gente aqui. Eu disse... obrigada. Toda essa palavra que eu trouxe foi de acordo com o que eu creio. Eu tenho que ter alguma coisa para crer, e eu decidi crer na palavra. Eu decidi crer no que o Senhor fala. Eu decidi crer na vontade do Senhor. Eu decidi crer no coração dele, mesmo quando eu não entendo as mãos dele. E nós começamos um projeto muito lindo há mais de 2 anos atrás. Eu não sei se eu conto toda a história. Eu conto toda a história? Conto. Nós estávamos congregando juntos há uns 10 anos atrás. E uma vez um momento aconteceu justamente isso que eu tô falando, sabe? Deus veio e fez algo e a gente ficou: Senhor, porra,
quê? Estou muito brava, estou procurando um culpado. E eu vou maldizer esse culpado até... Porque a gente estava muito bravo, porque nós fomos separados. E nós passamos uns 3 anos distantes, congregando cada um em um lugar. E o Senhor foi gerando em nosso coração um ministério. O Senhor foi gerando em nosso coração um sonho. E nós fomos construindo aquilo, né? E depois de 3 anos o Senhor falou, é tempo, vão. Porque a gente queria ir muito antes, né, na verdade. E aí nós viemos, porque era para cá que o Senhor nos queria, né? Que nós viemos e que a princípio fosse gerada. Nós nos juntamos ao pastor Paulo e à pastora Marilene e nós tivemos uma reunião. E nós falamos, é isso. Nós estávamos muito empolgados com o que o Senhor faria. E nós sabíamos que Deus já tinha dado o ministério ao pastor Paulo. E Deus tinha dado o ministério também, enquanto nós estávamos congregando juntos, ao trigo. E nós juntamos isso e nós falamos, vamos, o Senhor falou conosco. E de fato o Senhor falou conosco. E desde então, a Prisca nasceu. E nós temos vivido coisas incríveis no Senhor. O Senhor esteve, sabe? O Senhor são tantas histórias assim. Nós temos esse ciclo. Foi um ciclo muito gostoso, um ciclo de presença de Deus, um ciclo de provisão, um ciclo de crescimento, um ciclo de amadurecimento, como nós nunca vivemos antes. Foi um ciclo de amar pessoas, de conhecer pessoas, de receber pessoas. Foi um ciclo incrível. Mas como nós lemos no começo, para todo propósito há um tempo determinado. E alguns meses nós temos conversado sobre isso, sobre o fim desse ciclo. Já tinha muitos meses atrás que eu falei para a Fran, na verdade foi no começo do ano. Começo do ano? Foi no fim do ano passado. Eu cheguei para a Fran e falei, eu estou sentindo que um ciclo está terminando. Era para mim, eu não sabia o que estava vindo, mas estava sentindo que um ciclo estava terminando. E nesses últimos dias, nós conversamos mais detalhadamente sobre isso, porque nós estamos conversando sobre isso há muitos meses. E nesses últimos dias, nós conversamos mais detalhadamente sobre isso e nós entendemos que, de fato, esse ciclo chegou ao fim. E tudo, a palavra fala, tudo o Senhor faz lindo no seu tempo. E não me abandone, por favor, Chico. E esse é o fim de um ciclo, e é isso que nós precisamos comunicar para a igreja. Nós temos 2 ministérios aqui, e nós temos, assim como aconteceu com Paulo e com Barnabé, nós temos 2 caravanas missionárias com 2 propósitos diferentes. E tudo para a expansão do reino. Se for todo mundo para um lugar, a gente conquista e a gente faz coisas, mas se nós vamos cada um para um lugar e mantendo o nosso propósito, permanecendo, nós expandimos o reino, nós multiplicamos. E é justamente essa palavra que nós temos usado. Nós não estamos perdendo nada, nós estamos multiplicando. É essa palavra que nós temos. E eu queria falar muito sério com vocês. Não invente coisas, sabe? Não gere no seu coração algo que não existiu de fato. Não deixa o diabo fomentar nada no seu coração que não existiu de fato. Eu não vou fazer nada aqui como teatro para vocês verem. Mas na sexta-feira, nós tivemos uma reunião aqui. E o que eu vi foi um ambiente de devolução de honra. Um ambiente onde todos na verdade estavam chorando copiosamente, abençoando uns aos outros. Um ministério orou por outro ministério e abençoou e enviou e assim mutuamente. E o Senhor esteve naquele momento, sabe? Eu creio que o Senhor esteve selando aquele momento de pessoas maduras, de pessoas crescidas, de pessoas grandes, fazendo as coisas como precisam ser feitas. Então, para nós esclarecermos, nós temos o pastor Paulo e a pastora Marilene. Vão continuar pastoreando o ministério. E esse ministério vai continuar sendo aqui.
nesse espaço. E os nossos irmãos do trigo estão começando, na verdade estão continuando o ministério também, estão liderando o ministério, cada um dentro do seu propósito, dentro do que Deus deu para cada um. E nós vamos prosseguir, e nós vamos permanecer, e nós jamais vamos retroceder. E se você está aqui hoje e você fala, puxa Senhor, porque eu imagino o tanto de questionamentos que tem nas cabeças, e aí você pode estar pensando, puxa Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar e eu estava tão acostumado com os dois ministérios caminhando junto, e agora, o que é que eu vou fazer? O que eu falo para você é o que Mardoqueu falou para Esther quando ela estava no palácio num momento de dificuldade. Ele falou para ela assim: talvez seja justamente para um tempo como esse que Deus te colocou aí, porque nós temos muito espaço aqui nesses dois ministérios para serviço. Nós temos muito espaço, sabe, para você ajudar, para você servir, para você exercer seu ministério também, para você exercer o seu chamado, a sua vocação. Temos muito espaço também para você ser cuidado, porque eu conheço todos eles há uns 11 anos. Eu conheço o coração deles, eu conheço o desejo do coração deles, sabe? O desejo de agradar ao Senhor e o desejo de obedecer. Então eu sei que você vai estar sendo bem cuidado, independente do que você ouvir no seu coração do Senhor e do que você sentir paz para fazer. Você estará sendo bem cuidado. Então, a partir do domingo que vem, os nossos irmãos do trigo vão estar já exercendo e tocando o ministério deles com o propósito que o Senhor deu para eles, e também o pastor Paulo no próximo domingo. Deixa eu te falar uma coisa: não há competição aqui, e nunca houve, e nós não vamos deixar o diabo inflamar o nosso coração com esse tipo de sugestão diabólica. Não há competição. As palavras que eu ouvi e o coração que eu ouvi nas reuniões foram: olha, conte comigo, estamos juntos, vamos caminhar junto, e nos eventos da sua igreja você pode me chamar e eu vou estar te servindo também, e eu quero te servir, nós vamos caminhar juntos, porque nós somos um corpo só e nós estamos ligados a uma videira apenas, e por mais que nós estejamos em lugares diferentes, nós caminhamos juntos, porque nós somos a mesma igreja, o mesmo corpo. São membros diferentes, mas do mesmo corpo, tem a mesma cabeça. E eu queria encorajar os irmãos a fazerem isso também. Nós temos um alvo, irmãos. Isso aqui passa assim, ó. Isso aqui passa muito rápido. E se a gente se perder com coisinhas, se a gente se perder com sugestões, a gente perde o alvo, a gente perde a eternidade, a gente perde o reino. Vamos seguir pra frente. É o que é pra fazer agora? É pra permanecer no Senhor. É pra frutificar. Amém? Eu quero dizer que os irmãos... Vamos ficar de pé todo mundo? Tá, então nós temos aqui duas igrejas, modo de falar, porque nós somos todos uma igreja só e dois ministérios diferentes, mas como a gente está tão acostumado a usar a igreja, nós temos aqui duas igrejas. E eu vejo coisas... Eu já ouvi nessa caminhada com os meus irmãos, eu ouvi promessas grandes. E quando a gente não entende o tempo de Deus, a gente perde o tempo e o modo, as coisas ficam retidas e nós não acessamos a elas. E eu creio que esse é um tempo que nós vamos acessar tudo que está retido, porque é um novo tempo. E todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós vão se cumprir. E vão ser coisas grandes. Vão ser coisas grandes, nossos olhos vão contemplar. Nós não perdemos nada. Todas as nossas promessas serão alcançadas no Senhor. O nosso coração está firme nele e vai continuar firme nele. Os nossos olhos estão fitos no Senhor e vão continuar fitos nele. Então que esse seja um tempo de novidade, de viver coisas novas, de acessar
de acessar o que o Senhor tem para nós. Estenda suas mãos para cá. Libere palavras de bênçãos para essas duas caravanas missionárias, assim como Paulo e Barnabé foram, com seus propósitos. Libere palavras de bênçãos, porque você é fonte de bênção, você foi chamado para liberar bênção, você foi chamado para bendizer. Então, começa a liberar palavras de bênçãos. Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, eu confio no Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Pai, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua grandeza, nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos que o mesmo Deus grande e soberano que nos trouxe até aqui vai nos conduzir ao lugar onde o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na Tua grandeza, nós confiamos na Tua fidelidade, Pai. Nós confiamos, Deus, e nós queremos abençoar neste momento esses dois ministérios. Nós queremos abençoar essas duas igrejas, Pai. Deus, que a Tua presença esteja com eles de maneira grande, de maneira poderosa. Deus, a Tua presença é tudo que nós precisamos. Nós não podemos perdê-la de maneira nenhuma. Assim como o Senhor esteve presente até agora, Deus, eu quero pedir para que o Senhor continue presente. Deus, nós vamos continuar caminhando. Deus, nos dá força, nos dá novas forças para esse novo tempo. Nos faz entender a maneira de pensar que o Senhor quer. Deus, nos faz entender o que o Senhor deseja, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Nós estamos com os nossos olhos em Ti. Nós prosseguimos para o alto, Jesus. Nós te damos graça, nós te damos graça por tudo que Tu já fizeste. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te chamamos, nós te chamamos, nós te chamamos. Amém. Amém. Irmãos, todos os nossos... Sim, são duas igrejas aprisco agora, tá? São duas igrejas aprisco. Multiplicação. Os nossos irmãos vão estar aqui até 2 da manhã se precisar. Qualquer coisa que você quiser conversar, qualquer coisa que você quiser perguntar, qualquer coisa que você queira esclarecer, qualquer bênção que você queira liberar sobre a vida deles, esse é o momento. Jamais saia por aí falando coisas se você não fizer isso. Você não tem o direito de você fazer isso se você não conversar com eles, tá bom? Nós temos uma jantinha por R$4. Está uma delícia e é com refrigerante. Então, enquanto alguns irmãos conversam e abraçam, você pode jantar, depois você volta. Amém? Estamos terminados. Vamos em paz. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tua é a glória.
esse aqui. Ezequias, é seu? Júlio, é seu? Não. De quem é? É seu esse celular, amigo? É seu? Não. Qual? Provável. Pastor? Esse celular é seu? É, lixo. Esse aqui é o João, meu filho.